Eu queria ler uma escritura com vocês, que está em Lucas. É uma parábola muito conhecida. Lucas, capítulo 8, no versículo 9. Vamos entender essa escritura. Vocês podem ficar sentados e vamos com reverência, né? Ele fala assim: e os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. Esta é, pois, a parábola. Agora ele vai explicar a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve-se, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E ao que caiu entre o espinho, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riqueza e deleites da vida, e não dão fruto perfeito. E o que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Feche seus olhos. Pai, como é perfeito a tua palavra, quando ela chega a um estágio de revelação ao coração dos filhos, Pai. Que essa noite, Pai, se revele-se a cada um que entrou por essa porta e possamos sair gratos, Senhor, porque foi Deus que abriu os nossos entendimentos. Por isso lhe peço, Senhor, venha através do poder do Espírito Santo e controle essa audiência, Senhor. É o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos um pedido, de oração, vamos fazer no final. E eu li essa parte que explica o que aconteceu com aquelas pessoas de maneira tão clara em receber a palavra. Interessante que Jesus, quando ele fala dessa parábola, ele diz assim, é a palavra. Interessante que ele diz assim, esta é a palavra do reino. Essa é a palavra que Deus me deu. Essa é a palavra que Deus deixou na Bíblia. Essa é a palavra que faz eficiência e muda a gente. E daí, se a gente for lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no verso 11, você já logo vai perceber. Eu vou ler uma parte aqui só para você entender. E disse Deus: produza a terra erva, e erva que dê semente, e árvore frutífera que dê frutos segundo sua espécie. Vou parar aqui, espécie. Essa semente é Jesus que está trazendo essa semente. Guarde bem isso. Essa parábola que Jesus está fazendo é Ele que traz a semente da palavra. E Ele continua, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva que dá semente, segundo a sua espécie. E a árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Eu fico pensando que Deus
olhou lá no jardim do Éden e quando ele começou a colocar as plantas, as árvores, e cada uma tinha que se produzir a sua espécie. Ele não queria que nenhuma árvore se misturasse. Ele queria que aquela árvore que foi feita lá, ela produzisse sempre a mesma espécie. Claro que o homem, sabemos nessa era, ele modificou muitas coisas, né? Ele modificou o trigo, ele modificou o milho, ele modificou tantas as outras coisas. E interessante que nessa parábola de Jesus também ele indica que nós mudamos alguma coisa na palavra de Deus, hibridamos a palavra de Deus. Preste bem atenção, hibridar é pegar e misturar uma coisa que é verdade e colocar uma coisa que não é verdade naquilo, e aquilo parece ser verdade e não é. Vou dar um exemplo mais claro para você entender. Uma coisa que é 50% de mentira, é mentira. Você logo vai ver que é mentira e logo você vai perceber claramente. Agora, uma coisa que é 99%, agora fica mais difícil você ver. Porque é 1% que vai tornar aquilo uma mentira. Não é 99%. É uma coisinha só daquela, tornou tudo aquilo em mentira. Então, ali, você diz assim, então, mas se não tirar esse 1? Se tirar esse 1, vai virar verdade. Mas, como está conectado com esse 1, é uma mentira. Você consegue entender isso? Isso é hibridar. Hibridar, você tem verdade, e eu tenho um pé de laranja. Irmão Brana gostava de usar isso. Eu tenho um pé de laranja. Se eu for ali e cortar e colocar um galinho de limão aqui, vai nascer limão nessa aonde que eu botei esse galinho e vai nascer laranja aonde que eu não botei o galinho. Interessante, né? Ele está usando a vida da laranja para produzir limão. Você consegue entender isso? Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou tentando reforçar esse pensamento, porque eu quero ler de novo o que aconteceu nessa parábola de Jesus Cristo. Eu quero voltar à tona esse pensamento quando você começa a olhar de uma forma diferente. Olhar como fosse assim, tem uma palavra que é de verdade, tem uma semente verdadeira. E logo aconteceu um problema. Perceba aqui. Ele diz assim, no verso 10. E ele disse, a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas a outros, por parábola, para crer que, crendo, para que, vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. Aqui começa a questão da parábola. Alguns vê, outros não vê. Eu sou o culpado? Não. Eu estou falando a coisa perfeita, mas Deus não deixa ver aquela pessoa, e a outro deixa ver. Jesus está usando parábolas. E hoje a palavra também, ela tem vezes que ela está sendo formada em parábolas, para a gente dar entendimento. Escute bem aqui. Este, pois, a parábola. Agora ele vai explicar aquela parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, eu tenho uma semente que é a palavra de Deus e é verdadeira. Perfeita, verdadeira. Ela não se mistura, ela não está misturada com nada. Ela precisa apenas de um terreno. Não é isso? Precisa de um terreno. Se eu tenho uma semente, eu preciso de um terreno. Aqui está o problema. Escute bem. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem e depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Veio a palavra, eu segurei. Agora tem um problema.
qual é esse terreno? Tem um segredo aqui, irmão. A semente está aqui. E eu digo isso aqui, ó. Essa semente, que é a palavra de Deus, vai te dar vida eterna. Porque ela produz vida eterna. Agora, como eu estou usando isso? Aonde eu estou plantando isso? Como eu estou colocando isso? Eu dou o devido valor a essa semente? Eu pego essa semente, coloco aqui. E não tem muito valor? Não, pode colocar aí. Caiu no caminho. E o que aconteceu? Veio o pássaro e comeu a semente. Aqui está o problema. Olhe bem o que está acontecendo. Bota aí. Achei até interessante. Vou dar um exemplo mais claro. Talvez alguém entre na igreja, olha assim, escutou a pregação, ficou feliz, ouviu a palavra, ficou feliz, de repente ele recebe aquela palavra que é para guardar em um lugar muito bom. Ele vai lá assim, saiu da igreja, no outro dia ele diz, muito boa a pregação, mas esqueceu dessa semente. Satanás vem, ó, tira essa semente e ela é hibridada com outro pensamento. Você entendeu? Para ela tirar isso aqui, ele colocou outro pensamento naquela pessoa, para ela prosseguir. Não, você não tem valor, prossiga a tua vida, tu vai ser bem, vai ser isso, vai. É a igreja. Você entendeu? Ela tirou e coloca outro pensamento em sua mente. Jesus está explicando isso muito claro para você entender. O que ele quer que você entenda? Ele quer que você entenda como você coloca essa palavra. E é interessante que ele vai levar para o 12 e vai dizer assim, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração, olha aí, ó, vem o diabo e tira do coração. Ele teve que colocar alguma coisa aqui. Para tirar tem que colocar. Você entende isso? É como se fosse assim, para mim sair dali eu tenho que colocar alguma coisa ali. A palavra, para que não salve crendo. A palavra de Deus faz você crer. O mais incrível é isso. Então, a partir da hora que saiu aquela semente, ele não mais o quê? Crê. Colocaram outra coisa na mente dele. Quem colocou? Satanás. Não é outra pessoa. Pode até ser outra pessoa que coloque alguma coisa, mas o que falando alguma coisa, mas foi usada por Satanás, para você não receber a bênção da vida eterna. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. No verso 13, e os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Eles estão sobre a pedra. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Você percebeu isso? De novo caímos no terreno. De novo voltamos em um lugar importante. Você sabe onde que é o teu terreno, né? O teu terreno é o teu coração. O teu terreno é o teu coração. E o teu coração está cheio de pedra. Como é que você vai plantar essa semente num coração de pedra? E eu já vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção que eu vou falar. Aquela pessoa tem um coração de pedra. Tudo que tu planta ali não dá. Você percebeu? Mesmo que não for a palavra de Deus. Você já viu pessoas que, isso não vai dar certo, isso não sei o quê, isso vai dar problema, isso não sei o quê. Você está entendendo por que é o coração de pedra? Não é porque, é porque ele está com o coração de pedra por causa daquela semente da palavra. Não, ele tem o coração de pedra. Então todas as outras coisas também têm problema na vida dele. Você tem que entender isso.
Porque ele nunca tira as pedras, ele quer só viver desse jeito. Eu sempre falei, muitas vezes eu falo para os irmãos, eu falo assim, ó, se você é fraco naquele setor, em um setor da sua vida, todos os setores da tua vida vai ser do mesmo jeito que aonde tu é fraco. Você percebe? Uma coisa que tu é fraco aqui, eu sou fraco nisso aqui. Então todos os setores da tua vida vai cair fraqueza naquele mesmo ali. Em todas as coisas que tu vai fazer, vai ter uma fraqueza que é aquele problema lá. Enquanto você não tirar aquele, você é afligido em todos os outros setores da vida. Você percebeu aqui? Então ele plantou, não dá raiz. Tudo que faz, ele fica feliz, fica aquilo, mas quando vem a prova, ele não quer passar a prova. Conhece pessoas assim que não quer passar a prova? Vem a prova, no natural, pode até pegar qualquer coisa, é assim. Se o coração dele não tem essas pedras, já é diferente. Mas vamos acompanhar isso para você indo aos poucos aqui, né? Então ele vai dizendo assim, ó, olhe bem o que ele pensa, né? E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Não tem raiz, a raiz não penetra, no tempo da prova, no tempo que não tem chuva. O que acontece com uma planta que não tem raiz profunda? Dá uma seca, dá um problema, a plantinha faz assim, ó. É bem assim, não é? Você já percebeu? Uma plantinha que está muito perto da pedra, dá aquele colarão. Não tem a semente da vida eterna. E também na sua vida tem outras sementes que ele planta, nunca dá certo. Então é uma questão não é uma questão das sementes, é uma questão do coração que tem que ser tratado. Vamos para frente. Ele vai dizer assim, ó: e os que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. Aqui uma coisa muito importante. Por isso que muitas vezes a gente falou sobre essa questão. Muitas vezes a gente quer coisas. Eu acho que isso é natural, humano, nós temos coisas. Isso faz parte de todo ser humano. Alguns têm alguns sonhos, alguns têm alguns desejos que ele possa realizar. Sim, pode acontecer isso, e eu acho que isso Deus coloca em nosso coração para a gente fluir. Mas aqui tem uma chave muito importante que eu quero que você perceba. Caiu entre espinhos. É um terreno que tem espinho. Você sabe o que é espinho? Eu acho que muitas vezes as pessoas percebem isso. Lá em casa, lá atrás, tem pé de espinhos. Um terreno vizinho. Foi cortado lá embaixo. Em pouco tempo, aquele espinho cresce mais do que uma planta que é boa. Ele tem uma velocidade de crescimento muito maior do que a outra planta, e ele tem um poder de sufocar. Isso que eu acho mais incrível, porque ele vai se abrindo e vai se fechando, e vai fechando, e vai trancando, e impede as outras plantinhas que nasceram no mesmo tempo, no mesmo tamanho, fluir. Então ele toma o controle todo do seu coração. Você percebeu? Você pode pegar um espinheiro, teste isso. Você corta, pode cortar, deixar ele rente, e veja a velocidade que ele vem. Agora perceba isso no natural, num coração humano. Quando não trata isso, vai sufocar. Porque o desejo dele é terreno. O desejo são as coisas naturais. E o desejo é muito mais forte do que as coisas espirituais. Aqui tem um problema. Ele consegue produzir, consegue, mas é deformado.
Ele poderia produzir coisas perfeitas, mas é sufocado. Na hora que vai sair aquele fruto bom, é sufocado com os deleites, com as coisas que acontecem na sua vida. Ah, mas aqui é muito bom. Vou dar um exemplo mais simples para você. Talvez isso leve a gente a pensar. Antigamente, você sabe isso, essa história é no Brasil, né? Essa história do Brasil. Eles falavam assim, ó, não, carro bom é carro sem ar-condicionado. Até sem direção hidráulica nem queremos. Queremos carro sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, porque a coisa é melhor que tem. Ah, não, por quê? Por quê? Ah, porque não gasta muito combustível. Ar-condicionado gasta muito combustível. E não sei o quê. Era isso. Tinha outra coisa que você vai se lembrar. Ah, carro 4 portas, meu Deus, é 4 portas para incomodar. Não era esses pensamentos? É esses pensamentos. Você percebe o que acontece hoje? E hoje? Hoje você quer um carro com ar-condicionado. Hoje você quer um carro com 4 portas. Para não ficar levantando o motorista. Ele vai lá, o outro entra lá, abre a portinha, entra tranquilo. O motorista fica ali, tranquilo. Mas por que a gente tinha esse pensamento contrário naquele tempo? Por que a gente se trancava aquilo? Alguém fez um marketing tão forte que colocou em nossas mentes que carro 4 portas não prestava e que ar-condicionado gastava muita gasolina. E quanto tempo ficamos assim? Por isso que eu estou falando, viu como é que a plantinha sufoca? Você percebeu? A influência, a ação e uma pressão que tem ali, não vem, não flui. E a sementinha da vida eterna está ali. Você agora começou a entender como Satanás trabalha, né? No espiritual. Ele vai dizer que aquela planta de espinheiro é a coisa mais boa de estar em tua vida. E você vai ser abençoado com aquela planta. E Deus quer dizer, ó, eu quero te dar refrigério, meu filho. Eu quero dar descanso e paz em sua vida. Larga disso. E não larga. Você entendeu? Como eu posso dizer isso é verdade? Porque eu passei, o pessoal mais antigo que conhece de carro sabe disso. Não vendia carro de 4 portas. Então, eu fico pensando como Satanás usou muito bem a palavra de Deus e firmou esse pensamento. E daí Jesus vem ensinar o que acontece na nossa ação. E ele bota em parábolas para as pessoas, só aqueles que são filhos de Deus, compreender isso. Por isso vocês estão sentados hoje aqui, para compreender como Satanás trabalha em relação às coisas. Verdadeira, Satanás trabalha de um jeito, e a palavra do Espírito Santo trabalha de outra maneira, mostrando o que é real. Agora preste bem atenção, vamos entrar no caminho melhor que tem. Ele fala assim, ó. E você percebeu que esse fruto nunca é perfeito? E nós estamos estudando que precisamos ser o quê? Perfeitos. Então prova para mim que esse fruto, por não ser perfeito, sabe o que tem ali? Falta de amor. Grave que eu estou falando. Quando aquela planta de espinho está trancando, ela tira o vigor e o amor de você por Deus. Por isso que o fruto nunca vai ser perfeito. Você pode pegar uma pessoa que parece ser um cristão, parece ser um religioso, parece ser de uma maneira tão clara, mas o amor pela palavra, ele não finda. Então ele não tem amor. Só por causa de espinhos, só porque ele plantou essa semente da vida eterna no lugar errado, na terra errada. Agora escute aqui, ó, o 15. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram, olhe bem o que ele vai falar agora, conservaram num coração honesto e bom, e dando fruto com perseverança. Irmão, dar fruto tem que ter perseverança. Você não acredita nisso? Vou levar para o natural para você entender. Você pega uma planta que deu bastante fruto. Daí no outro ano, você quer que dá fruto, né? Se você não adubar, não colocar boas coisas ali naquela, e aquela raiz não absorver, não vai dar a mesma quantidade que deu na outra vez. Por quê?
necessita nutrientes, necessita força para aquela planta receber isso, para ela produzir mais. E se ela botar ali a quantidade boa mesmo, ela vai produzir mais do que o primeiro ano que ela começou a produzir. Mas se você não nutrir essa planta, ela não vai produzir, ela vai diminuir a sua produção. Por isso que a palavra que está afirmada aqui, ó, perseverança. Aqueles que perseveram no Senhor, né? Renovarão, né? Voarão, né? Como águias, e não se cansarão. Você vê o segredo que tem dentro da Escritura? Então você percebeu aqui como Satanás trabalha nessa parábola do semeador. Então tem tudo a ver com o quê? Oração. Você pegou? Tire as pedras. Tire essas plantas que espinheiro, que abafa. Tire tudo. Por que você não pode dar um fruto bom? Você vai dar um fruto excelente. E aqui ele não está nem falando sobre medida. Em outros evangelhos ele fala sobre medida. Escute aqui. O irmão Brana fala assim, ó, só para a gente gravar esses pensamentos, né? O irmão Brana diz: a palavra falada é a semente original. As obras que Jesus fez, se um homem tem a semente de Deus. Agora vocês gravem o que eu estou falando. Eu já contei a história da semente. Agora seguro que o irmão Brana está falando da semente. A palavra original é a semente de Deus. Presta atenção agora. Se você não entendeu nada, comece a entender o que o irmão Brana está falando. A palavra falada é a semente original. As obras que Jesus fez, se um homem tem a semente de Deus, nele, com o Espírito de Deus, regando aquela semente, as mesmas obras que Jesus foram manifestas em Jesus. Ele está dizendo assim, ó, aquele homem que tem essa semente original, a semente da vida eterna, em você vai produzir as mesmas coisas que Jesus produz. Por quê? Veio do princípio, e você tirou todas as coisas. Agora, se você deixar uma pedra, ela vai dar problema. Se você deixar um pé de espinheiro, ela vai dar problema. Você entendeu? Tem que ser limpo o coração. O coração de um cristão, de um filho de Deus amadurecido, ele tem que estar sem nada. Só a semente, adubado, perfeito, para produzir a mesma coisa que Jesus Cristo está falando. O irmão Branco está falando. Ele sendo a semente original de Deus, sua morte o traz de volta a semente original de Deus. E se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestas, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você guardar bem no coração. Não aceite menos. Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não aceite menos que a palavra tem. Se você começar a aceitar menos, você está errado. Aceite o que é a verdade da palavra. Acostumamos a aceitar menos. Ah, tá bom. Não. Eu aceito o que ela está dizendo. Isso é bom, irmão. Olha aqui. Não sei porque isto é tão difícil de entender. Se você tem a mesma semente, você tem a mesma vida. Poxa. E se você tem a mesma vida, então a mesma natureza. Oh, glórias a Deus. Então por que as pessoas não podem ver isto? É tão claro quanto a raiz o nariz em seu rosto. Na verdade, o irmão Brana sabia que as pessoas teriam problema com isso. Então ele diz, ele usa uma mensagem para falar. Olha bem o que ele vai dizer. Você crê nisto? Ele pergunta, você crê nisto? Você crê na semente original? Você crê nessa semente que gera vida? Que está lá em Gênesis, que você veio dessa semente? Não fica me botando agora na mente aí que você não é um filho de Deus, né? Daí a gente, já subimos, né, de nível, né? Você sabe que é um filho de Deus, né? Ah, porque deu um problema, deu uma dificuldade. Oh, para com isso, né? Você foi chamado. Então, acabe com essa historinha. Ai, eu acho que eu fiz uma coisa errada, não sou mais filho de Deus.
Daí vou voltar de novo, nas doutrinas de novo, vamos falar sobre justificação de novo, vamos falar sobre santificação. Não, acabou isso, não por enquanto, né? Vem jovem, vamos ensinar, mas vamos prosseguir que é perfeito. Olha aqui, ele que vai dizer, você crê nisto? Tudo bem, vamos abrir em João 14:12. Você diz, eu sou um crente, irmão Brana, certamente sou um crente, tudo bem. Você vê se Jesus tem chamado de um? Ele faz a pergunta assim, você é um crente? Jesus te chamou de um? Olha só onde que ele está levando. Vê se a palavra de Deus te chama de um? Em verdade, absolutamente, eu te digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também a fará. As obras maiores do que esta, ele fará, porque eu vou para o Pai. O que é isto? A mesma semente. Você percebeu o que ele está falando aqui? O que o irmão Brana pegou, ele só aplicou a palavra. Você é a mesma semente, então você tem que fazer as obras do Pai. E ele diz assim, essa igreja do último tempo, ela tem duplicada bênção. Por isso que Jesus diz, vai fazer mais. Acorda, igreja. Não fique com essa história. Eu quero que você pegue isso, porque o meu Brana, ele é muito claro nisso. Ele vai dizer assim, porque eu vou para o Pai. O que é isso? A mesma semente. Então ele está lhe dizendo, em João 14:12, está falando da mesma semente, fazendo as mesmas coisas. Tem que ser a lei da vida, não é a lei que foi dada no Horebe. Aqui é a lei da vida, é lá em Gênesis, é a multiplicação, é a mesma árvore, produz as mesmas coisas, produz as mesmas bênçãos. Você entende? Quando o irmão Bruno fala da lei da vida, é uma coisa totalmente diferente que a lei de Horebe. É a lei da vida de Deus, diz, tome a semente segundo a sua espécie. Irmão, isso aí é para a gente pular, é dizer assim, glórias a Deus. Por isso eu não me conformo com pouco, eu me conformo com o que está dentro da palavra. As pessoas que estão se conformando com pouco, elas vão se afastando cada vez mais da palavra. Você tem que tomar ela como 100% dela. Olha o que ele vai dizer aqui. Isso é muito bom, irmão. Não posso manter. Como você pode plantar trigo aqui e dizer, vou colher pepino aqui e trigo aqui? Ele está dando exemplo assim, eu planto trigo e quero colher pepino? Então eu tenho que plantar pepino para me colher pepino. Você sabe o que está plantando? Aí é o problema. Irmão, submissão à palavra é transformação. Eu estou falando nas coisas naturais, mas é assim, eu vou dar um exemplo para você, irmão. Quando você vai falar com o irmão, quando você vai chegar no irmão, quando você conhece o irmão, quando você manifesta a palavra nele. Você quer saber que aquela pessoa tem a palavra? Você manifesta a palavra. É só uma questão de como você fala, você já percebe, o Espírito está lá. Você foram preparados para ter a capacidade de um profeta, ou não é? A Escritura não diz isso? Quem recebe um profeta com galardão de profeta tem o quê? Então, você já está preparado para isso. Mas você não usa isso e você quer a bênção? Não. Você tem que saber usar as palavras, como usar para abençoar. Tudo se move na palavra. O mundo foi criado pela palavra. O Espírito Santo, Deus falou e a palavra se manifestou. Ele teve que ter fé na sua própria palavra. E nós? Você entende? E nós? A pessoa está com problema, a pessoa está dizendo assim, Jesus Cristo já pagou o preço. Confia, meu irmão, você vai ser abençoado. É verdade, irmão. Isso aí está assim mesmo, todo mundo está acontecendo isso mesmo, está acabando tudo. É verdade. Que negócio é esse, né? Não acontece isso? Fala para mim. Um começa a resmungar, o outro também acompanha. Não tem aquele cara. Nada, irmão. Não pense isso aí. Nosso Deus sempre cuidou de nós.
Temos que vencer isso, irmão. Não é só nosso povo que é assim. O mundo todo é assim. Gosta de reclamar. Temos que quebrar. Temos um Deus poderoso. Por isso que Josué e Caleb foram mais do que vencedores, porque eles bateram no peito e diziam: somos mais do que vencedores. Nós vamos conquistar a terra. E Deus deixou a vida deles, as duas vidas desse homem, Josué e Caleb, e eles entraram na terra prometida. Por quê? Eles creram na promessa. Você quer entrar? Você tem que crer. Vamos mais um pouquinho. Já vamos entrar em oração. Só um minutinho aqui, vamos aproveitar isso. Você pode fazer isso. A única maneira de obter pepino é plantar pepino. Se você hibridizar, então não será um pepino. Olha só o que ele está dizendo. Se você misturar, mesmo que tenha 99, ou 80, ou 90% de pepino, não é um pepino. Vai ser um hipócrita. Está vendo o cuidado que a gente deve ter? Por que a gente está lutando por o que está escrito? Porque eu não quero ser hipócrita. Você entende o que eu quero dizer, né? Eu sei que vocês não querem também. Estamos lutando pelo que está escrito, para não quebrar esse problema. A gente tem que quebrar isso aqui. Quantas vezes estamos lutando para ser uma laranja, não uma oranja? Você entende, né? Uma laranja, ela veio do princípio. Uma oranja é toda misturada. Você entende, né? Olha aqui. Ele vai dizer: você vai ser um hipócrita. Isto está certo? Vai ser um hipócrita, amigo. Isso. Você tem que dizer isso. Não é nenhum dos dois. Não é pepino ou que você criou. É um híbrido e é um produto ruim. Está morto em si mesmo. Olha o que o irmão Branco está falando. Um híbrido está morto em si mesmo. Sabe por que um híbrido está morto em si mesmo? Vamos olhar no espiritual primeiro. Porque ele não consegue passar a palavra como ela é. Vou dizer assim, ele nunca vai conseguir chegar ao nível da palavra 100% e passar o que ela é. Um híbrido é misturado, então ele não tem vida. O próprio irmão Branda fala, um híbrido no natural não tem vida, ele não pode passar essa vida. E no espiritual o que é? Ele não consegue manter a palavra fiel como é. E eu não quero ser um híbrido. Você também não quer ser um híbrido? Olha aqui. E um híbrido é um produto ruim e está morto em si mesmo. Não pode ser produzido mais. Está morto, bem ali. De volta, não vai mais longe. Isso termina. Isto é tudo. Poxa, já pensou? Você entendeu, irmão? O que adianta eu ter uma semente híbrida? Não vai para frente. Por isso que tenho lutado, pensado, né? Tem vezes que eu falo com o irmão e falo assim, ó, irmãos, a gente olha assim, será que tem outra geração? Não é por causa da vida natural, é por causa da vida espiritual. Olha que coisa, eu deveria continuar a pregar João 14:12, até que realmente entendemos e acreditemos e vivemos isso. Ele só usou João 14:12. Ele vai dizer, mas se você quer um pepino, comece com um pepino. Você quer um pepino, planta pepino. Não mistura o pepino, planta pepino. Só que depois não reclama do problema, né? Só para você entender, né? Se você quer uma igreja, agora olha o que o irmão Banana vai entrar. Ele vai dizer, se você quer uma igreja, comece com a palavra de Deus. Se nós queremos uma igreja em Cristo Jesus, temos que voltar às bases e começar com a palavra como está escrito. Comece com a palavra de Deus. Se você deseja ter uma vida de Deus, comece com a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus em sua plenitude. Cada medida dela. Então isto é, e se essa plenitude de Deus em você, então a chuva que está
caindo produzirá exatamente o que está em seu jardim. Ou melhor dizendo, em seu coração. Quando chove, vai produzir o que está dentro do teu coração. Você entende isso? Chuva é bênção. Chuva é água. O que tiver plantado ali vai fluir. Por isso que nós devemos fazer revisões de nossos corações. Davi sempre falou assim: sonda-me, Senhor, para não produzir coisas mais. Irmãos, nas mensagens, eu já li para a igreja aqui, na mensagem, irmão Brana chega a dizer, né, que você não pode ter nenhuma pluminha em seu coração de nada, de ninguém. Mas pensasse, isso aqui é pesado em relação à pluma, né? Uma coisinha que fosse colocar numa balança assim, ó, um papelzinho assim, ó. Você não pode ter nada no seu coração em relação a isso. E isso, a palavra nos ensina como fazer. Você já sabe disso? A palavra nos ensina como não ter amargura no coração. Você sabe disso? A palavra sabe como fazer a gente não ter nenhuma tristeza com ninguém. Existe até um padrão, irmão, e está ali dentro da palavra. Eu já falei isso, mas um dia eu posso voltar a falar para você entender o que eu estou falando. Não é porque esse não vai dar o tempo, mas existe um padrão para deixar isso sem nada, isso livre. Quando Deus te chamar, você só vai fazer assim, ó, estou indo. Vou dar para você levar para casa um pouquinho. Olhe bem, guarde esse pensamento, mas tem muita mais coisa para ensinar na palavra. Judas vem e beija. Jesus fala assim: amigo, por que fizesse isso? Tem alguma coisa no coração de Jesus contra aquela pessoa? Porque Jesus sabe quem entrou ali. Ele deixou entrar o diabo no coração daquela pessoa. Jesus não queria perder o amigo, mas o diabo já tinha cirandado o coração de Judas. E ele ia cumprir o que Satanás imprimiu no coração de Judas. Mas para Jesus, se aquele efeito de dizer amigo, por que fizesse isso? Aquilo ali foi como um soro para salvar a vida dele. Mas não era possível. Você entende? Porque a escritura tinha que ser cumprida. Isso é uma maneira para você entender o que é um coração de um filho de Deus. Ele não tem nada. Eu não vejo um coração de um filho de Deus. Olha. Só para fechar, vai fechar. Eu posso ficar brabo com uma pessoa, mas não vou guardar isso. Você entendeu? Eu posso ficar duro ali, ficar um pouquinho vermelho, a gente se dá um apertão daqui, outro puxar a orelha do outro puxar a outra orelha, mas Senhor, obrigado, Senhor, me ajude aquela pessoa, Deus abençoe. Estou prosseguindo essa jornada, falhei nesse momento, mas tu sabes que eu não queria isso. Outro irmão, não fica guardando fumaça aí para pegar fogo na casa, né? Então, você entende o que eu digo, né? Feche seus olhos. Bondoso Deus, foi em simplicidade a tua palavra essa noite, Senhor, mas que atinja o coração dos teus filhos com sabedoria e que o Espírito Santo amplie isso em seus corações, Pai. Que possamos reconhecer as nossas necessidades, nossas fraquezas e arrependermos, Pai. Isso é a coisa mais importante e é isso que eu vejo no homem ser qualificado para esse momento, Pai. Quando o homem pode se arrepender das suas falhas, isso para mim mostra que ele é um homem muito mais forte. Pai, nunca deixe nada em meu coração, como também nos nossos irmãos, Pai. Que eles possam ter um coração sedento por Ti, Senhor. Abençoa-os, Pai. E agora, Pai, nesse momento, vamos orar a Ti. Recebas as nossas orações. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?